recebendo sabedoria do Pai Celestial. Esta é mais uma aula da nossa formação, obtendo a sabedoria divina. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios, né? Então, reforçando o que nós vimos lá bem no início, do porquê, né, obtendo a sabedoria divina é importante. Porque Deus diz, né, que buscar a sabedoria com Ele é a coisa mais sábia a ser feita, né? Inclusive Ele diz, né, que nós vimos também, devemos buscar, né, por sabedoria mais do que buscar por prata ou um tesouro escondido. Então, essa é a importância da sabedoria. Pedimos sabedoria a Deus, para nós sermos guiados a... E o que nos leva a sermos guiados pelo Pai, né? Nos leva a acertar nas nossas escolhas, né? Nas nossas decisões. O temor ao Senhor significa respeito e reverência, né? Pela autoridade e santidade de Deus, nosso Pai Criador. Então, esse temor aqui não é medo, tenha medo de Deus, né? Significa respeito e reverência à autoridade. Ou seja, né, o respeito reverencial, o amor e a obediência a Deus são os fundamentos para se ter sabedoria, né? Então, respeito reverencial, amor e obediência. 3 aspectos importantes, fundamentais, para que Deus nos conceda sabedoria, né? Temos respeito a Ele, temos amor a Ele e temos obediência a Ele. Aí nós iremos receber, né? Deus terá o prazer de nos dar sabedoria. Deus vai dar sabedoria para quem não respeita Ele, para quem não ama Ele, para quem não obedece a Ele? Não vai, né? Para desejar obter a sabedoria do Pai, primeiro você deve amar Ele do fundo da sua alma. Então, antes de você desejar ter a sabedoria, receber a sabedoria, primeiro você tem que amar o Pai. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em verdade e em espírito, ou seja, não só o seu corpo, mas também a sua alma adorará ao Pai. Isso é através de um relacionamento íntimo e constante com o Pai, conversando, não orando, sempre com Ele. Ao reconhecer a grandeza, a santidade do Pai e depois pedir sabedoria a Ele, você é capaz de tomar decisões corretas e agir com prudência, o que leva a uma vida longa e com propósito. Então, aqui é importante, né? Conversando, não orando. Eu bato bastante nessa tecla, né? Porque o orar, você até pode orar, né? Eu particularmente não uso essa expressão orar, né? Porque eu não gosto, não gosto realmente. Tem uma conotação muito pesada para mim. E talvez acho que nem faz sentido, né? Orar. E mesmo quando me coloco de joelho para algo mais intenso com Deus, ainda assim eu chamo de conversa. Porque o orar, ele nos traz, pelo menos para mim, eu acredito que para todos, talvez não para você, se você pode até discordar, de que o orar remete a uma situação específica, né? Você está precisando de algo, e aí, ou você quer agradecer algo também, né? Você pode não só pedir, mas também agradecer. Aí você se coloca lá diante de Deus e ora, agradecendo. Agradecendo ou pedindo, né? E isso são momentos específicos, né? E normalmente também traz muito uma questão de muito sentimento intenso, né? A gente não consegue ter esse sentimento intenso 24 horas por dia com Deus. Então não tem como nós ficarmos orando para Deus 24 horas por dia.
Agora, conversar sim, né? Conversar é uma coisa leve. Eu converso, pai, agora eu vou parar, vou almoçar, né? Então, depois eu volto, pai. E pai, hoje eu vou fazer tal coisa. Se o senhor está de acordo, se eu acho que eu devo fazer outra coisa, pai, dá-me, né, ao acordar, pai, dá-me sabedoria para saber cada passo que eu devo dar. Então assim, pai, eu não sei se eu vou no supermercado ou se eu vou no shopping fazer tal coisa, né, comprar tal coisa, ou ver tal coisa. Então, conversar é muito mais fácil, mais íntimo, né? Eu converso com meu pai quase que o dia inteiro, mentalmente, né? Mentalmente. Obviamente, quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está com alguém, dificilmente... Às vezes eu consigo, né? Às vezes eu estou conversando com a pessoa, conversando com alguém, mas estou conversando com Deus também, com o Pai. Mas, normalmente, né? Numa conversa que está fluindo mais, assim, a gente acaba focado, assim, na conversa, né? Não que quando eu também estou conversando com alguém e conversando com Deus, eu não esteja focado, mas isso por um longo período de uma conversa, se você vai ficar 2 horas, 3 horas conversando com uma pessoa, né? Você não vai ficar 2, 3 horas conversando com uma pessoa e com Deus ao mesmo tempo. Isso é extremamente desgastante, né? Essa situação. Mas em algum momento eu acabo perguntando alguma coisa para Deus durante a conversa. Então, esse é o fato, né? Conversar com o Pai, não orar, tá? Recebendo do Pai a sua sabedoria. Ao temer a Deus, as pessoas buscam a sua direção e não o seu próprio entendimento, o que as guiam para o caminho da verdade e da retidão. A sabedoria que brota desse temor resulta em anos de vida adicionais pela obediência a Deus em uma vida mais plena. Sabedoria. Mais uma carta para nós encerrarmos essa aula. Eu, seu Pai Celestial, quero isso para você. Hoje, não importa o que aconteça em seu caminho, quero que você me encontre no meio disso. É meu desejo que você se torne estável, inabalável em todas as situações, por causa de sua consciência em mim. Então, quando nós estamos com o nosso olhar para Deus, para o Pai, o tempo todo, nós nos tornamos estáveis e inabalável. Sabe aquela pessoa que pode ter vindo até xingar você, ofender, e você... Ninguém falou alguma coisa? Sabe, né? Isso é o se tornar estável e inabalável. Alguém pode ofender, xingar, no trânsito levar buzinada, ser xingado, você não ouvi nada, né? Porque a sua consciência está no Pai. Eu desejo que você preste atenção na quietude do meu espírito dentro de você, mais do que nas tempestades rodopiantes ao seu redor. Ancorar-se na minha paz, processando tudo comigo, grande ou pequeno. Você não precisa ter altos e baixos que o tirem do curso. Quero que você desfrute da confiança que vem da realidade da minha presença. Eu quero que você experimente esta presença com você e em você, a cada momento de cada dia. Quero que sua fé seja inabalável e firme. Desejo que você experimente uma comunhão contínua comigo, que se torne a sua prática diária. Comunhão contínua, conversa. Orar a gente não consegue ser contínuo. Quando você cultiva nosso relacionamento e presta atenção em mim, em todas as circunstâncias, nenhum plano do inimigo o manterá abatido por muito tempo.
Embora às vezes você seja pego de surpresa por provações, você sempre saberá que a minha mão está firmemente agarrada à sua. Não ceda ao medo, pois eu estou sempre por perto. Nunca desvie o olhar de mim, pois eu sou o seu Deus, seu Pai fiel. Vou infundir minha força em você e ajudá-lo em todas as situações. Vou segurá-lo firmemente com minha mão direita vitoriosa. Quando você aprende que Deus está com você, já não importa mais quem está contra você. Então vamos praticar, né? Como nós conversamos com o Pai, é importante agora a gente praticar. A gente já deu alguns exemplos, né? Eu já dei alguns exemplos, mas tem algumas observações importantes, né? Para nós conversarmos com o Pai, não podemos falar de modo impulsivo. Então, pelo amor dele, né? Dele por nós, Pai, pelo teu amor por nós, não permita que nós falemos de modo impulsivo com o Senhor. Sabe aquelas orações? Tem até uma música, eu não lembro o nome, mas eu baixei uma playlist de músicas gospel, e no meio de dessas músicas, uma cantora, eu acho que também ela é pastora, ela começa a dar gritos assim, e ela está falando como se fosse Deus, né? Ela está se passando por Deus. Ela diz: eu sou seu Pai, que te peço, eu te mando que você tal coisa, mas num estado de gritaria, de exaltação, de um tom de voz muito impulsivo, acho que até passou do impulsivo, mas nós não podemos falar com Deus dessa maneira, diretamente com Ele dessa maneira, muito menos dizer, se passarmos por Deus e usar esse tom de voz, porque Deus não falaria nesse tom de voz, né? Dessa maneira. Então, com Deus é calmaria. Se você estiver num ambiente que está tendo gritaria e achar que isso está agradando a Deus, porque é um fervor, né? Pode ter certeza que isso não está agradando a Deus, né? Ou você não siga, né, o que está sendo feito, ou até se retire, tá? Não se apresse em dar voz às suas palavras diante de Deus, pois Deus está no céu e você na terra. Por isso sejam poucas suas palavras, pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva. E o tolo, quando conversa, fala em demasia, né? Então, de acordo com a Bíblia, né, aquele tipo de oração que fala em demasia, fica lá repetindo e às vezes está num tom impulsivo, agressivo de voz, achando que isso está estremecendo o céu, estremecendo o inferno e tudo mais. Na verdade, está sendo, né? Está aqui a palavra. Então, preste atenção, né? Não repita esses atos, né? Que infelizmente pessoas que são líderes espirituais ou líderes religiosos, né? Que deveriam dar o exemplo, muitas vezes algum deles, né? Obviamente não são todos, acabam ensinando algo que vai inclusive contra o que está escrito na própria Bíblia, né? Aquele exemplo que eu dei, né? Que o profeta foi avisar o rei lá que ele ia morrer e ele virou para a parede, chorou, fez uma breve oração, né? Dizendo: Deus, você conhece meu coração, você sabe como eu tenho vivido de maneira reta, né, com o Senhor. E ele nem pediu para que Deus estendesse a vida dele. Ele só disse para que Deus lembrasse, né, como ele tem vivido de maneira correta e da maneira do amor que ele sente por Deus. Só isso. E Deus, de maneira
espontânea, ou espontânea, Deus, é óbvio que Deus é espontâneo, né? De uma maneira direta dele, ele mesmo que concedeu os 15 anos sem que o rei tivesse pedido, né? Então, praticando, né? Oi, pai, né? Primeiro jeito você tem que falar, ou pode começar. Não, você não tem intimidade para conversar com o pai? Converse falando: oi, pai, olhe para o céu, dia de sol, dia de chuva, oi, pai, né? Às vezes eu acordo de madrugada, eu só falo assim, mesmo com o olho fechado: oi, pai. Então, pai, eu desejo tal coisa, pai, eu desejo fazer, deixa eu ver, pai, esse final de semana, próximo final de semana, hoje é segunda-feira, estou gravando esse dia aqui numa segunda-feira, teve final de semana que eu pude aproveitar, e no domingo eu fiz um passeio muito gostoso ontem, e vai ter o próximo final de semana, né? E aí, pai, no próximo final de semana, o que o Senhor deseja, ou o que o Senhor vai permitir que eu faça, né, de passeio, de ir para algum lugar, qual, né, meu lazer, qual vai ser o meu lazer do final de semana, o que o Senhor me diz, pai? Então, conversar dessa maneira, né, pai? Eu, às vezes, pai, eu não sei se eu vou para tal lugar ou para tal lugar. E esperar ele colocar no seu coração, ou aparecer uma resposta de uma maneira visual, né, ou auditiva. Então, sempre começar, pai, né, sempre, como eu começo, né, na verdade, não existe o certo ou errado, cada um vai fazer da maneira que se sentir bem. Pai, dai-me sabedoria para, né, pai, dai-me sabedoria para, pai, dai-me sabedoria para. Lá no algumas aulas anteriores nós vimos lá, né? Pedir sabedoria, discernimento. Ele diz assim: meu filho, peça por sabedoria, etc. Mas uma coisa importante, né? Deve existir o para, tá? O rei Salomão, ele pediu sabedoria para governar o povo, né? Então, você deve pedir sabedoria ao pai para alguma coisa, não simplesmente pai. Às vezes a gente ouve o pessoal falar assim: mas você pediu sabedoria a Deus? Eu pedi sabedoria para Deus. E aí? Não, ele não me respondeu nada. Mas você pediu para quê? Ah, só pedi sabedoria. Tem que pedir sabedoria para, pai, me dá sabedoria para fazer a escolha certa entre tal coisa e tal coisa. Pai, dá-me sabedoria para eu acertar os meus passos durante o meu dia, né? Então, para eu acertar, para, sempre usar o para, tem que ter um objetivo da sabedoria, não ser um pedido vago. Ouvindo e vendo os sinais do Pai. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני. להמשיל לו להכביע, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי במצרה. והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא. בידו הפקיד רוחי, בעת תישן והעירה. ואם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא אירא. אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו
לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי בעצה, והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא, בידו אבקיד רוחי, בתשען ויעירה, ועם רוחי גבייתי אדוני